vou escrever poesia e não prosa, como escreve o camarada Pepe Tela, eu creio que o camarada Albandino já respondeu. Quando falou em frutos, eu posso falar em flores. Por que é que a roseira dá rosas e não dá cravos? Dá rosas. É por isso que o Pepe Tela dá prosa e eu dou poemas. Não há outra razão especial. Na nossa memória coletiva de hoje, António Jacinto. A vida e obra do poeta e político António Jacinto, contada aqui na TV Zimbo. Em história, as muitas verdades reunidas é cada uma verdade. António Jacinto nasceu a 28 de setembro de 1924 e morreu no dia 23 de junho de 1991 em Lisboa. Viveu 66 anos. Foi Ministro da Educação e Cultura no primeiro governo de Angola independente, formado por Agostinho Neto, no dia 14 de novembro de 1975. Poeta que sofreu na prisão colonial, António Jacinto também usou o pseudónimo literário de Orlando Távora. Ele fez o curso do Liceu em Luanda e trabalhou como empregado de escritório. Durante 10 anos, entre 1962 e 1972, esteve preso na cadeia colonial portuguesa e passou a maior parte do tempo no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Conhece a vida e obra de António Jacinto, contada aqui na TV Zimbo 29 anos depois da sua morte em Lisboa, poucos dias depois da visita do Papa João Paulo II ao nosso país. António Jacinto não viu o Papa polaco e também já não votou nas primeiras eleições gerais realizadas na Pátria Independente, porque lutara a vida inteira. Na sociedade colonial portuguesa, António Jacinto lutou pela emancipação cultural dos angolanos e para a preservação da sua identidade. Integrou o Cineclube de Angola, o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, Revista Mensagem Luanda e Revista Mensagem da Casa dos Estudantes do Império, Cultura, Boletim Cultural do Uambo, Itinerário, Brado Africano, Império, Notícias do Bloqueio e várias outras publicações durante o período colonial. Como contista, por vezes usava o nome literário de Orlando Távora, mas também usou o nome de Quiapós para assinar os seus textos literários. Entre 1948 e 1952, Viriato da Cruz faz parte da Associação dos Naturais de Angola, na Angola. Ao seu lado estavam Higino Aires, António Jacinto e Mário António de Oliveira. Viriato da Cruz dirige o setor cultural da Angola. E nesse período que se publica a Antologia dos Novos Poetas de Angola e edita em 1951 o primeiro número da revista Mensagem. Viriato da Cruz estava em Sá da Bandeira, Lubango, e é na revista Mensagem que saem os seus primeiros poemas. Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso, tão quente e gaiato, como o sol de novembro brincando de artista. Nas acácias floridas, espalhando diamante na fibra do mar e dando calor ao sul. Mário Alcântara Monteiro, António Jacinto e Mário António eram os expoentes. Viriato entra depois e todos juntos criam o movimento dos novos intelectuais de Angola. O neorrealismo português, o modernismo brasileiro e a negritude afro-americana e francófona influenciaram a poética da revista Mensagem, que nas edições seguintes passa a conter também artigos de Mário António. Agora conheça os poemas mais expressivos de António Jacinto. Carta de um contratado. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais que bem querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como de loa,
dos teus olhos doces como uma congue e dos teus seios duros como uma boque, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que recordasse nossos dias na capopa, nossas noites perdidas no capim, que recordasse a sombra que nos caía dos jambos, o luar que se coava das palmeiras sem fim, que recordasse a loucura da nossa paixão e a amargura da nossa separação. Eu queria escrever-te uma carta, amor, que a não lesses sem suspirar, que a escondesses de papai bombo, que a sonegasses a mamãe quiesa, que a relesses sem a frieza do esquecimento. Uma carta que em todo o quilombo outra ela não tivesse merecimento. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta que te levasse o vento que passa, uma carta que os cajus e cafeeiros, que as hienas e palancas, que os jacarés e bagres pudessem entender, para que se o vento a perdesse no caminho, os bichos e plantas compadecidos do nosso pungente sofrer, de canto em canto, de lamento em lamento, de farfalhar em farfalhar, te levassem puras e quentes as palavras ardentes, as palavras magoadas da minha carta, que eu queria escrever-te, amor. Eu queria escrever-te uma carta, mas meu amor, eu não sei compreender porque é, meu bem, que tu não sabes ler e eu, ó desespero, não sei escrever também. Não é este ainda o meu poema, o poema da minha alma e do meu sangue, não. Eu ainda não sei, nem posso escrever o meu poema, o grande poema que sinto já circular em mim. O meu poema anda por aí vadio, no mato ou na cidade, na voz do vento, no marulhar do mar, no gesto e no ser. O meu poema anda por aí fora envolto em panos garridos, vendendo-se, vendendo. Mal e monge, o meu poema corre nas ruas com um quibalo podre à cabeça, oferecendo-se, oferecendo. Carapau, sardinha, matona, giferreira, giferrerê. O meu poema calcorreia ruas, olha a província diário e nenhum jornal traz ainda o meu poema. O meu poema entra nos cafés. Amanhã anda a roda, e a roda do meu poema gira que gira, volta que volta, nunca muda. Amanhã anda a roda, amanhã anda a roda. O meu poema vem do Moceca, ao sábado traz a roupa, à segunda leva a roupa, ao sábado entrega a roupa e entrega-se, à segunda entrega-se e leva a roupa. O meu poema está na aflição da filha da lavadeira esquiva no quarto fechado, do patrão no inho a passear, a fazer apetite, a querer violar. O meu poema é quitata no Moceca, a porta caída de uma cubata, remexe, remexe, paga dinheiro, vem dormir comigo. O meu poema joga a bola despreocupado no grupo onde todo mundo é criado e grita: offside, golo, golo. O meu poema é contratado, anda nos cafezais a trabalhar. O contrato é um fardo que custa a carregar. Monangambé. O meu poema anda descalço na rua. O meu poema carrega sacos no porto, enche porões, esvazia porões e arranja força cantando: tué, 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 tre, arri, buim, buim, buim. O meu poema vai nas cordas. Encontrou cipaio, tinha imposto. O patrão esqueceu assinar o cartão. Vai na estrada, cabelo cortado, cabeça rapada, galinha assada. Ó Zé, picareta que pesa, chicote que canta.
O meu poema anda na praça, trabalha na cozinha, vai à oficina, enche a taberna e a cadeia, é pobre, roto e sujo, vive na noite da ignorância. O meu poema nada sabe de si, nem sabe pedir. O meu poema foi feito para se dar, para se entregar sem nada exigir. Mas o meu poema não é fatalista. O meu poema é um poema que já quer e já sabe. O meu poema sou eu branco, montado em mim preto, a cavalgar pela vida. Preso pela primeira vez em 1959 e depois em 1961, António Jacinto descreve o que se passou depois dos patriotas vestidos de preto terem assaltado as cadeias de Pide no dia 4 de fevereiro de 1961 para libertar outros patriotas que, de katanas na mão, desafiaram o colossal regime colonial português de Salazar. Foi uma repressão brutal e descarada já. Depois dos levantamentos, eles acharam já que podiam fazer repressão descarada. As condições nas cadeias endureceram. Mas não é só as condições nas cadeias, porque há o 4 de fevereiro, é um sábado, salvo erro, ou sexta para sábado, depois já há o funeral dos polícias e não sei o quê no domingo, e aí a população de Luanda vai massacrar os contratados da Serração J. Costa. É que a população também perde, os colonos perdem a cabeça. Nunca contavam que pudesse haver um levantamento contra eles. Eles tinham sempre o sinal da força. O angolano é cobarde, o português é que é o valentaço, com uma manivela de carro batem em 50 pessoas de uma vez, ou qualquer coisa assim. Então eles foram confrontados com a força também. Tiveram que se aplicar com força também redobrada. As matanças à noite aqui nas ruas eram o pão nosso de cada dia. Estavam cá jornalistas. Um jornalista sul-africano foi ferido a tiro na barriga logo numa noite qualquer. Por um senhor do talho que lhe mandou um tiro. Ele ia passar na rua e ele entendeu, como ele era sul-africano, entendeu que este é estrangeiro, mandou-lhe logo tiro. Portanto, é uma repressão muito, muito dura. E já não se cumprem regras. É prender, é bater, não há prazos, não há julgamento, não há nada. Agostinho Neto e António Jacinto foram dois grandes amigos. O poeta da Sagrada Esperança nasceu primeiro em 1922. António Jacinto nasceu 2 anos depois. Membro fundador da União de Escritores Angolanos, proclamada no dia 10 de dezembro de 1975, António Jacinto foi o primeiro a assinar a ata fundadora desta instituição cultural, após conversa com Agostinho Neto, que o pedira para assinar primeiro. Luandino Vieira, o primeiro secretário-geral da União de Escritores Angolanos, conta a história sobre quem devia assinar primeiro a ata da proclamação da instituição. Agostinho Neto queria que fosse António Jacinto. O poeta da Sagrada Esperança considerava o autor de Monangamba o maior poeta angolano. Mas vamos à história com o autor de A Vida Verdadeira, de Domingos Xavier. Esse texto da proclamação da União de Escritores, que ainda hoje existe e que ainda hoje é válido, e imprimimos, feito em Luanda, já tínhamos tudo assente que a União de Escritores seria proclamada no dia 10 de dezembro de 1975. Não íamos proclamar antes, deixávamos que se proclamasse a independência, depois que o governo tomasse posse, mas que imediatamente nós tínhamos que ser a primeira associação a surgir. Ficou tudo combinado, o Agostinho Neto disse muito bem, eu vou ver se escrevo qualquer coisa. Na véspera ainda não tinha escrito, depois escreveu aquele texto sobre a literatura, que hoje é conhecido, e eu pertencia à comissão organizadora e a mim foi-me dada a tarefa de, depois de impresso a proclamação, levar a assinatura dos fundadores. A proclamação ocupa toda uma página, depois está com a minha letra feita em Luanda aos 10 de dezembro de 1965, depois ficou uma linha. Teria que se passar para a página seguinte. E o Jacinto disse, bom, então pega no livro e leva ao velho para assinar. E eu cheguei lá, camarada Neto e tal, não sei o que, está aqui, isso tudo, leu, disse, muito bem, e agora?
para assinar. E porquê é que eu hei de assinar? O poeta Agostinho Neto. Ah, não. Leva, diz que é o camarada Jacinto que deve assinar primeiro. Ele é que é o maior poeta. Peguei no livro, voltei desse Jacinto, assinou, disse, não, o velho disse que tu é que tens que assinar. Que tu é que és o maior poeta. Lá, essas coisas, não sei o que. Volta lá. Diz que não assino, ele é que tem que assinar. Não, eu não volto, pá, mas tu levas o livro. Não, volta lá, estou-te a dizer. E eu, como eu disse, ele era meu pai, meti-me lá no Granada da televisão, disse, senhor Delino, vamos lá abaixo outra vez. Cheguei lá, Agostinho, o que é? Camarada Presidente. Aí já não disse, camarada Agostinho, disse camarada. O camarada Jacinto diz que não assina, que o maior poeta é Agostinho Neto. Era assim, né? Não era o camarada Beijante. Empurrou os óculos e eu disse, ai. Leva e diz ao camarada Jacinto para fazer o favor de assinar o livro que eu depois já assino. Ele é o maior poeta da nossa geração e é o maior poeta que este país deu até hoje. Bom, eu voltei com essas palavras solenes, já não encontrei o Jacinto. À noite, no dia seguinte, apanhei o Jacinto. Não assinou, disse, teimoso. Mas eu já disse que eu não assino. Eu meto-me no carro e vou para o Golungo. Disse Jacinto, camarada Neto, disse que tu és o maior poeta e mais ainda disse que é o maior poeta que este país jamais teve. Isso não me interessa, dizem essas coisas. Levas e diz que eu não assino. Disse, olha, eu vou dizer com esse tom de voz. Podes dizer com este tom de voz. Cheguei lá, disse camarada Neto. O camarada Jacinto disse, eu não assino. Mas disse como? Disse assim mesmo, eu não assino. Volta com o livro e diz que o Presidente da República manda que ele assine. E eu cheguei lá e disse assim, então, questão de disciplina. Qual disciplina? O Presidente da República manda dizer para tu assinares primeiro. Vou no livro. António Jacinto, está lá. A primeira linha. É com o maior prazer que assisto a esta cerimónia solene de empossamento dos corpos dirigentes da União dos Escritores Angolanos. Como todos compreenderão, só as garantias que foram dadas pelos restantes membros da Assembleia Geral e pelo camarada secretário-geral me puderam convencer a aceitar mais esta incumbência que se sobrepõe a muitas outras. No entanto, quero agradecer à União dos Escritores Angolanos por este simpático e desejar que, nos momentos em que seja necessário que eu dê uma contribuição à União, que os camaradas, todos e qualquer, não hesitem em pôr-me os problemas que resultam desta nova função que eu assumo. Estava realizado o sonho de Neto e de outros autores e escritores com ou sem obra publicada e que muito desejavam a instituição. Já Ferrocha, pseudónimo de Roberto de Almeida, foi o terceiro a assinar o ato da proclamação da União dos Escritores Angolanos, um documento que o poeta da Sagrada Esperança subscreveu depois de António Jacinto, o poeta do Golungo, como ele gostava de ser, carinhosamente chamado. Foi uma grande honra para mim, não é? E sobretudo porque eu era jovem, muito jovem, assinar com os mais velhos e, sobretudo, além de mais velhos, escritores já consagrados. Eu, naquela altura, tinha lançado 1 ou 2 livros, estava a começar a escrever, pouca coisa ainda, e assinar, pôr o meu nome numa lista em que figuravam os nomes desses eminentes escritores e poetas como António Jacinto, era sem dúvida uma grande honra. Naquela roça grande não
não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. A União de Escritores Angolanos foi a primeira instituição nascida no país após a proclamação da independência nacional. Em 1987, António Jacinto foi distinguido com o Prémio Nacional de Literatura. Também foi distinguido com o NOMA e com a Ordem Félix Varela, da primeira classe atribuída pelo Conselho de Estado da República de Cuba. A poesia de protesto de António Jacinto ganhou projeção e expressão musical na voz de Rui Mingas. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. António Jacinto, poeta que sofreu na prisão colonial por defender uma Angola livre e independente para todos os angolanos, está hoje nas nossas memórias. Como Viriato da Cruz, António Jacinto funda o Partido Comunista Angolano, que funcionou na clandestinidade. Foi o redator também dos Estatutos do PLUA, Partido da Luta dos Africanos de Angola. A primeira prisão colonial aconteceu em 1959, no célebre Processo dos 50. Depois é novamente preso em 1961, ano em que é condenado, após o julgamento de 1963, a 14 anos de prisão. É deportado para o Tarrafal, em Cabo Verde, mas resultado de uma campanha internacional em 1962, ele fixado a residência em Lisboa, onde trabalha na empresa transitária Arnaud até 1973, data em que foge para a Argélia, para a guerrilha do MPLA. Foi diretor do CIR, Centro de Instrução Revolucionária Calunga, na 2ª Região Político-Militar, e do CIR Bunheco, no Mayombe. Integrou a primeira delegação oficial do MPLA, que chegou a Luanda no dia 8 de novembro de 1974. António Jacinto foi ministro da Educação e Cultura do primeiro governo, formado por Agostinho Neto. Boaventura Cardoso, escritor, político e diplomata, foi ministro da Cultura por 2 vezes, ministro da Comunicação Social nos governos de José Eduardo dos Santos e serviu ainda como governador da província de Malange e embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola. Ele fala da sua relação com António Jacinto. O poeta António Jacinto, em 1974, por ocasião da chegada oficial da primeira delegação do MPLA, isso foi no bairro da Vila Alice que eu conheci. Portanto, viu à distância, enfim, um indivíduo pequeno, enfim, calvo. E depois, mais tarde, vim aproximar-me dele. E cheguei ao ponto de ser seu funcionário no então Conselho Nacional de Cultura, que era assim que se designava a Secretaria de Estado da Cultura. Mas era uma pessoa muito simpática, muito cordial, afável, portanto, com um certo humor de vez em quando, mas foi agradável, de facto, ter trabalhado com o camarada António Jacinto. Foi muito agradável para mim. E devo dizer que, portanto, eu tive a honra
de o substituir na direção da cultura, não é? Portanto, fui subordinado primeiro como diretor do Instituto do Livro e depois substituiu como secretário de Estado da Cultura. Eu senti-me, de facto, um bocadinho preocupado, porque eu era um jovem que deveria substituir uma figura política, não é? E um grande poeta, um grande dirigente. Mas pronto, depois acabei por tomar as rédeas da cultura, graças à colaboração do próprio António Jacinto. O movimento artístico criado nessa altura, quando António Jacinto era o secretário de Estado, com uma incidência particular no domínio da formação. Ele investiu muito na formação de animadores culturais. Designavam-se instrutores de arte. Houve um grupo de jovens que foram formados em Cuba, portanto, como animadores, não é? E que ainda hoje estão aí a trabalhar nos mais diversos domínios. Mas esse núcleo de instrutores de arte foram eles quem dinamizaram uma série de atividades em todo o país nessa altura. Portanto, essa foi uma marca fundamental que eu destacaria do consulado do António Jacinto. É uma destacada figura da nossa luta, da nossa história recente da Angola, não é? Um nacionalista, um poeta, foi dirigente, portanto, nos mais diversos setores, da cultura em particular, mas ele faz parte de uma geração de que hoje há poucos representantes, não é? Acho que figuras como António Jacinto, com aquele perfil, não é? Hoje há poucas, não é? Era uma pessoa íntegra, com um grande sentido de sentido humano. Gostaria de dizer em particular que ele era uma pessoa desapegada aos bens materiais, lutava muito por valores morais, não é? O que hoje é extremamente raro. E é uma figura, de facto, exemplar nesse ponto de vista, não é? Portanto, o poeta António Jacinto é uma figura que deve ser venerada. E gostaríamos que algo fosse feito mais para que esses nomes da literatura angolana, em particular, fossem sempre reverenciados pelas novas gerações em particular. António Jacinto, eu considero que foi um poeta de grande dimensão histórica, revolucionária e estética também. António Jacinto tem uma poesia muito singular, muito sublime e que, de certa forma expressava as aspirações do povo angolano pela independência da Angola. É um prémio de prestígio que está muito bem atribuído a António Jacinto. Portanto, é um prémio que tem estado a revelar alguns talentos da nossa literatura, alguns nomes, não é? Que despontam para a literatura angolana. Portanto, eu estou plenamente de acordo. E os jovens conhecem a poesia de António Jacinto? Infelizmente não. Os jovens leem pouco, de uma forma geral, conhecem, acho que não leem bem, não conhecem bem a poesia de António Jacinto, que é, de facto, uma pena.
Manuel Sebastião é outra personalidade da cultura angolana que tem gratas memórias sobre António Jacinto. Eu divido a era de António Jacinto em várias. Eu chamo a era, que é importante para mim aqui, eu digo a era da defesa, da recuperação, proteção e valorização do património histórico e cultural angolano. Sabe, logo após a independência, aquela fuga dos portugueses e toda essa mata, fuga para o estrangeiro, para Portugal, e também muita coisa do nosso património cultural começava a sair para fora da Angola. O comandante António Jacinto foi um dos primeiros atos administrativos dele, foi propor ao governo que fosse aprovado um decreto que proibisse a saída do património, das obras de arte e do património cultural de Angola. Porque património angolano tem que ficar aqui para benefício dos angolanos. E ele fez tudo para que o governo aprovasse um decreto, que nós chamamos de decreto 80/76, que proibia a saída das obras de arte e património cultural angolano e definia as regras de proteção e sua conservação. Foi um elemento de defesa dos elementos da nossa identidade cultural. Então Jacinto foi um dos mentores, ele e Henrique Abranches foram um dos mentores desse decreto. Esta foi uma fase em que o nosso objetivo era preservar, defender, recuperar o nosso património cultural. Em que ano mesmo? 76. A era dos museus. 1977 foi a era chamada Era António Jacinto dos museus. Foi o período em que se impulsionou, ele foi um dos grandes impulsionadores ativamente para a montagem e abertura dos grandes museus. Museu Nacional de Antropologia. Ele foi um dos grandes impulsionadores, um dos homens que impulsionou a criação daquele museu. Era o antigo Museu da Diamanga, mas a reestruturação e a criação desse Museu Nacional de Antropologia tem mão de António Jacinto. O Museu Central das Forças Armadas, que eu chamo hoje Museu de História Militar, na altura chamava-se Museu Central das Forças Armadas. O diretor era o Major Pole Pole, depois o Major Tizainga e o camarada António Jacinto e Henrique Abranches foram os grandes homens que deram força para a criação daquele museu que hoje está ali na Fortaleza de São Miguel. Foi um dos coisas. O Museu da Escravatura foi obra também, foi o homem que respaldou a criação deste Museu Central da Escravatura. E eu me lembro, ele era um homem preocupado com a proteção desse património. E ele dizia assim para mim, quando me visitava às vezes, porque ele saía do gabinete, às vezes, saía do gabinete, entrava para o carro e vinha para o arquivo histórico. E entrava. Os trabalhadores, chegou o chefe, ele subia as escadas e tal. E quando eu dava por ele, já estava no meu gabinete sentado. Então, Manel, pegava assim sempre na sua barba. Como é, Manel? Tudo bem? Epá, você tem muita responsabilidade, hein? Esses documentos históricos que estão aqui têm que ser defendidos, hein? Olha, você tem a responsabilidade. Olha, está a ver o Banco Nacional? Tem lá muito dinheiro, não é? Olha, não tem mais importância do que isto. Temos que meter aqui guardas, vigilantes, temos que proteger isso. É mais importante proteger esse arquivo histórico do que proteger o Banco Nacional. Esses vigilantes, essa gente toda tem que dominar, tem que saber. Ele era uma pessoa muito preocupada, não é? Para a preservação do nosso património. Outra era a era dos OPCs, dos Organismos Populares de Cultura e dos Centros Populares de Cultura. Eu digo que foi o período de incentivo da atividade artístico-cultural e recreativa nos bairros com as comunidades. Olha, o Dr. Paulo de Carvalho, o presidente da Academia de Letras de Angola, é fruto dos OPCs, dos Organismos Populares de Cultura, no bairro Operário, em Sambizanga. Quer dizer, naquela altura, os próprios moradores organizavam-se e constituíam o Organismo Popular de Cultura. É uma espécie de um núcleo dinamizador da atividade cultural no bairro.
E depois, pronto, quer dizer, arranjava-se um espaço onde se poderia promover atividades culturais. Se não era preciso com muitos requisitos, em termos de condições, pronto, esse espaço aqui fica transformado em Centro Popular de Cultura, onde vamos poder realizar sempre as nossas atividades a nível do bairro, da comunidade, música, dança, teatro, poesia, quer dizer, criar movimento cultural nos bairros. E Antônio Jacinto foi um dos grandes mentores dos organismos populares de cultura e dos centros populares de cultura. Eu me lembro, vamos a Viana visitar o Centro Popular de Cultura, íamos a Cacoaco, íamos no bairro Prado, íamos no Rangel. Era um homem, saía do gabinete, mas ia vivenciar o trabalho cultural a nível do bairro, nas comunidades. E, como disse, uma das recordações é essa, o Dr. Paulo de Carvalho, que foi uma das pessoas, inclusive até o Paulo de Carvalho, foi louvado por despacho de Antônio Jacinto pelo seu alto desempenho no trabalho de dinamização dos OPCs, dos Organismos Populares de Cultura, que eu tenho aqui o despacho, que Antônio Jacinto louva 21 funcionários da cultura e das associações culturais, reconhecendo pelo seu mérito, desempenho, dedicação em prol da cultura nacional. E veja, naquela altura, em 81, já o camarada Boaventura, o camarada Antônio Jacinto, tinha visão de líder, de chefe, de mestre, não é? E sabia reconhecer, valorizar o desempenho dos quadros, dos seus funcionários. E fez isso, tornou isso publicamente. Exarou um despacho, mandou para os órgãos de comunicação social, mandou para a imprensa nacional e publicou, e tornando público de que esses quadros são um exemplo a nível da cultura. João Fortunato, crítico literário e musical, formado em línguas e literaturas modernas, fala da dimensão poética e de outras narrativas literárias e sociopolíticas de Antônio Jacinto, poeta e contista reconhecido dentro e fora de Angola pelo conjunto da sua valiosa obra. Na poesia há uma reflexão metapoética, ou seja, textos em que o próprio Antônio Jacinto aborda a questão da sua própria poesia. A poesia anda por aí, anda nos mercados, é uma reflexão sobre a própria poesia. Mas também temos um Antônio Jacinto ligado a questões de natureza linguística. O Vula Uiza. Não fala assim, isso é, quem fala assim, os portugueses não falam Vula Uiza. Em português é a chuva, vai chover. Ou seja, o sujeito que corrige o quimbundo, não quer que se use o quimbundo, também não sabe falar português, ok? Isso é uma das passagens do conto do vovô Bartolomeu, julgo não estar errado. A denúncia da prostituição também encontramos em Antônio Jacinto. Antônio Jacinto é uma criança que vai observando uma prostituta dentro de um quarto a entrar e a sair, de um quarto escuro. E ele observa ao longe uma fúmea lamparina. Evocação remota. É um texto, são os últimos textos do Antônio Jacinto em Sobreviver em Tarrafal de Santiago. É uma obra fundamentalíssima, que eu também julgo que devia ser reeditada. Ele conta depois de ter sido preso, não é? Exatamente. Isso é depois da prisão, são histórias de vida. Sim. Isso é depois da prisão. Mas o Sobreviver em Tarrafal de Santiago é a vivência em Tarrafal de Santiago, ok? Provavelmente até recordações da sua própria infância, ou um texto ficcional. Isso eu desconheço. Porque nós temos na literatura factos vividos pelo autor, não é? E temos factos ficcionados, não é? Portanto, há a questão da ficcionalidade literária, em que o autor inventa uma história. Uma carta Provavelmente. Sim, mas é uma literatura que os técnicos chamam de neorrealista. Só podia ser assim, porque é uma literatura de denúncia. Porque ele está ligado a um processo de luta de libertação nacional. É preso, ok? Provavelmente uma boa parte desses textos, provavelmente não, tenho quase a certeza que estes textos foram escritos em Tarrafal de Santiago. Depois reunidos no livro Sobreviver em Tarrafal de Santiago. Neste livro, há o texto Evocação Remota, em que há essa denúncia de duas crianças num quarto escuro que observam os movimentos de uma prostituta. E lá ao fundo só há uma luz, é uma fúmea lamparina da Nossa Senhora. Ok? Portanto,
Sabe que é normal nos quartos nós termos uma imagem da Nossa Senhora, não é? Sobretudo os católicos, os cristãos, não é? Exato. Só eles, as duas crianças que observam, ele e uma outra, só têm essa luz da Nossa Senhora. E há a entrada e a saída da Emília Fragoso Sabalo. É o nome dessa prostituta. E é uma coisa muito linda. Linda do ponto de vista estético, estético-literário, não é? Sabe como é que termina o poema? O poema termina na longe tempo passada a casa de Emília Fragoso Sabalo. Mas está tudo junto. Não está na longe tempo, não, separado, não. Ele escreve tudo junto, sem separar. Para dar a ideia de distância da memória do poeta. É uma coisa fantástica. É uma coisa pouco referenciada. As pessoas conhecem só Carta de um Contratado, conhecem o Monangambé e etc, né? Tudo bem. Mas prestem atenção nessa evocação remota, que é um texto que ele diz que nem todos têm a possibilidade de ser loucos. Ele parece que cita o Jacques Lacan. Cita um autor da área da psicologia. É ele próprio. Portanto, nem todos têm a capacidade, o privilégio de ser loucos. Não é louco quem quer. Portanto, é a loucura do sofrimento, é a questão da colonização, é a questão da coisificação do homem angolano. Está tudo ali ligado neste poema. Evocação remota. Muito interessante, muito bonito. Na longe tempo passada a casa de Emília Fragoso Sabalo. Tudo junto. Okay. Tudo junto. É uma prostituta em que duas crianças observam, não têm nada que observar, a movimentação desta senhora, o trabalho que essa senhora fazia. Mas essas duas crianças têm que estar ali porque não há espaço. Porque a senhora não os quer ali, mas tem que ter ali as crianças, porque as crianças, de contrário, estariam na rua. João diz que conviveu com António Jacinto, por isso eu volto à questão do tempo em que ele foi Ministro da Educação e também Secretário da Cultura. Que tipo de estratégias é que ele teve nesta altura enquanto esteve à frente? Não, ele foi muito importante, foi um dos primeiros, ele abre, não é? Acho que depois da independência não terá havido uma outra figura na cultura. Na altura era até Secretaria de Estado da Cultura. E foi muito importante. Aí irradiam-se vários trabalhos na área da antropologia, da etnografia, com Henrique Abranches, nessa época. Esta época, provavelmente, foram criados os centros de cultura popular. Havia muita coisa aí. Eu acho que com o António Jacinto, o António Jacinto é o advento da tentativa de organização e da gestão cultural, de certa forma, com alguma cientificidade. Portanto, com António Jacinto há o início de uma tentativa de gestão cultural de alguma forma científica. Eu acho que para os novos gestores da cultura seria muito importante ler os textos e toda a documentação da época de António Jacinto. Provavelmente, e quase que tenho a certeza, que eles seriam ainda muito válidos para esta época muito conturbada. Uma época da esfera comunicacional, das informáticas e etc. Portanto, e que nós não conseguimos fazer a aproximação entre a nossa tradição cultural e o advento das novas tecnologias da esfera comunicacional. É isso que eu quero dizer. A época dos computadores, a época da gestão da informática associada às nossas tradições culturais. A cosmovisão filosófica, as máscaras, as nossas danças e etc. A forma como é que vamos arrumar isso perante um mundo globalizado. Eu acho que é o grande desafio da atualidade. Mas se nós formos em António Jacinto e ver a intencionalidade da época e a filosofia que estava subjacente na valorização, quer da cultura na sua generalidade e nas línguas nacionais, eu acho que
os textos e toda a documentação do António Jacinto ainda poder-nos-á ser válida. Ok? Disso eu não tenho dúvida. O nome António Jacinto é um nome que nos orgulha bastante. É um poeta excelente, excelente sobretudo na preocupação que tem em levar na sua lírica, na sua poesia, valores e aspectos ligados aos nossos valores ancestrais, à nossa angolanidade. De facto, é um peso enorme, é uma grande responsabilidade vencer este prémio pelo seu patrono, porque António Jacinto tem uma pena refinada e, sobretudo, tem uma participação política, social e cultural em prol da nação, em prol da nossa angolanidade. E isto faz sentir cada vez mais necessário, urgente, emergente, pessoas à sua dimensão, com esta perspectiva cultural de todo o processo revolucionário angolano. Portanto, dizer que continuo a acusar esta responsabilidade, empenhando-me todos os dias e cada vez mais no estudo dos precursores da literatura angolana, continuo a encarar esta responsabilidade com sentido de missão, no sentido de honrar pessoas à dimensão do António Jacinto, Agostinho Neto, Mário Antônio, poetas que de facto só engrandeceram a nossa literatura e a nossa cultura e, sobretudo, vieram alimentar o orgulho que nós temos na nossa angolanidade. A voz da União de Escritores Angolanos, a casa que António Jacinto ajudou a fundar a 10 de dezembro de 1975. David Capelengela. Eu tenho comigo uma recordação muito grande de um texto de vovô Bartolomeu. E é um texto que acho que estava nos textos africanos ou no livro de língua portuguesa da 7ª classe, não me lembro bem, mas eu consegui reter, inclusive, partes deste texto, vovô Bartolomeu, exatamente pela flexibilidade, pela arte profunda que António Jacinto tinha na sua maneira de escrever. E é a razão pela qual que o ano passado a União dos Escritores Angolanos entendeu relevar a imagem e o nome de António Jacinto fazendo uma homenagem. Esteve conosco a escritora Ana Maria de Oliveira, que conviveu profundamente com António Jacinto, para falar de António Jacinto naquela homenagem. Nós, na União dos Escritores Angolanos, temos uma pequena biblioteca e temos também um pequeno cyber, onde jovens, adultos, adolescentes, ali, a União dos Escritores Angolanos está localizada no Largo das Escolas e tem havido uma grande procura, de facto, de obras de António Jacinto. De tal maneira que, para a União dos Escritores Angolanos, é uma preocupação reeditar as obras de António Jacinto. Não só de António Jacinto e de outros, que achamos importante reeditá-las, pois são obras que, de facto, receberam ou contribuíram para a recessão da independência que Angola acabava de alcançar e, por isso, também para incentivar a juventude a conhecer a realidade do nosso país e quem foram os grandes fazedores da literatura angolana, aqueles que, com seu punho, mostraram aquilo que, de facto, devia ser Angola nova, Angola independente e que, de facto, esta mesma juventude, de facto, deve ler essas obras como forma também de... Costuma-se dizer que os grandes escritores fazem-se de grandes leitores. É lendo que nós alcançamos a abertura mental e intelectual e o interesse para a habilidade, o interesse para
para a escrita e também habilidade para aquilo que de facto precisamos alcançar, aquilo que normalmente costuma-se dizer o labor oficinal da palavra. O labor oficinal da palavra alcança-se lendo. E é lendo que nós conseguimos de facto chegar lá. Por isso recomenda-se a leitura de Antônio Jacinto. Orlando Távora, pseudónimo literário de Antônio Jacinto do Amaral Martins. Ele morreu no dia 23 de junho de 1991, faz agora 29 anos. Antônio Jacinto, o poeta patriota que resistiu na cadeia colonial depois da independência, foi nomeado Ministro da Educação e Cultura no primeiro governo de Angola independente, formado por António Agostinho Neto, e tomou posse no dia 14 de novembro de 1975. Boa noite, leia Antônio Jacinto. Com ele nascia também a vitória do povo angolano sobre a opressão mais absurda e atrasada do mundo, o colonialismo fascista português. Com ele nascia também uma nova forma de pensar essa tremenda luta contra a dominação que o povo angolano vinha fazendo há vários séculos. Com ele nascia um homem que desde muito jovem dedicou a sua vida à causa da liberdade do seu povo, que desde muito cedo compreendeu a amarga realidade do seu povo, convertendo-a em fundamento de luta para a conquista da sua liberdade, que soube interpretar profunda e comente os problemas e as inspirações essenciais do seu povo, lutando para a sua concretização. Pela profunda compreensão e engajamento na luta pelos interesses do povo, foi permanentemente perseguido pela polícia fascista, que em diversas ocasiões o encarcerou nas piores condições possíveis, tendo sido torturado física e psicologicamente na vã tentativa de subverter as suas convicções políticas e ideológicas. No entanto, em todas as ocasiões, soube encarar o inimigo de frente, não vacilando nunca dos perigos, levando a que os próprios inimigos, desde logo, o respeitassem em cada palavra e mesmo no olhar de Agostinho Neto. Desde muito cedo, o saudoso presidente Agostinho Neto se inseriu na causa do seu povo, transformando o curso da sua heroica resistência, sistematizando as formas de luta que levariam Angola à fase superior de organização para novos e consequentes avanços no panorama revolucionário desta generosa pátria. Por isso, essa alegria no aniversário do nosso saudoso dirigente, Agostinho Neto, é uma alegria que nada poderá perturbar, nem mesmo a morte do chefe, que o arrancou ao nosso convívio e nos causou tanta consternação. Não poderá fazer esmorecer o entusiasmo por aquilo que nos legou e é mais forte que a nossa condição física, onde a morte é um facto natural. Agostinho Neto morreu, é certo, mas só morreu depois de entrar na sociedade humana e daí colocar o seu povo num lugar de destaque entre os pioneiros da liberdade do homem. Monangambe, Monangambe, ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambe, Monangambe.